Estamos recebendo hoje, no Na Real na TV, o professor Fernando Zilvetti. O professor Fernando Zilvetti é livre docente em Direito Tributário pela USP. Professor Zilvetti, muito obrigado pela sua presença, por esta entrevista, mais uma vez. Eu que agradeço, estou à disposição, José Márcio. Olha, depois que o governo fez um acerto com o Congresso Nacional, aliás, melhor, com o senador Renan Calheiros, ele ficou mais à vontade para prosseguir com a reforma fiscal. E a reforma fiscal do governo tem, né, Zilvetti, tem centrado grande parte dela no aumento de imposto. Os empresários, nós sabemos que apoiaram este acordo para acalmar um pouco a situação política, mas ao mesmo tempo eles estão assustados com as possibilidades de aumento de impostos. E ontem não, esta semana, um grupo esteve em Brasília, mais de 50 empresários, para conversar com o vice Michel Temer, que é o coordenador político do governo, exatamente para falar sobre esse assunto. O senhor diria que o risco de mais aumento de impostos, aumento da carga tributária, além do que já ocorreu nos últimos meses, é grande? Sem dúvida, o risco de aumento de impostos é enorme. O governo tem na pauta de ajuste fiscal aumento de impostos, aumento de tributos sobre vários aspectos, vários projetos que significam, na ordem do dia, aumento de carga tributária. Uma carga tributária que está em 35%, alguns falam em 36%, ou seja, altíssima, e que o empresário não aguenta mais pagar imposto. Existe um assédio constante do fisco em relação ao empresário. Isso tem que haver um limite, tem que parar. E o empresário deve ir a Brasília, deve fazer sua pressão para que isso não aconteça. Agora, professor Zilvetti, o ministro Joaquim Levy listou naquela Agenda Brasil, a Agenda Renan, que o senador Renan Calheiros apresentou como uma proposta para o Brasil, dele para o Brasil, né, para explicar a adesão dele ao governo, depois de tantas críticas que ele fez, o ministro Levy listou algumas coisas que ele acha mais importantes, que são prioritárias das 43 prioridades do Renan. E uma dessas mudanças é a alteração na alíquota de ICMS nas transações interestaduais, né? Hoje, vários estados cobram cada um a sua alíquota, né? E isso gera a chamada guerra fiscal. E eles agora querem colocar tudo em 4%. Se houver vantagem nisso, tem alguma vantagem? Para quem é essa vantagem? Isso afeta a economia? Como pode afetar um consumidor? Como? Olha, num estado federativo é muito comum que cada estado tenha sua política fiscal, desde que isso não represente um prejuízo para a federação. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Suíça, acontece na Alemanha, mas é fato que uma alíquota uniforme, uma alíquota de 4%, traria paz para a federação. A questão é quem vai pagar a conta, porque com 4% os estados terão que renunciar receita. E para compensar essa receita, ou essa perda de receita, o ministro Levy anunciou a criação de um fundo, ou dois fundos, e a origem do dinheiro desses fundos viria da repatriação de recursos ilegais no exterior. Só que ali você está contando com uma receita incerta para suprir um fundo de uma renúncia certa. Então é óbvio que isso não vai dar certo, porque o governo do estado vai abrir mão de uma receita que hoje ele tem, em nome de algo que ele não tem e que a expectativa que ele efetivamente terá é absolutamente incerta, depende primeiro da aprovação da lei, depois de convencer o investidor a tirar dinheiro que ele deixou lá fora ilegalmente. Por segurança, justamente por desconfiar do país e trazer para cá, deixando 35% de imposto de pedágio. Isto é um problema. Mas em tese a ideia da repatriação não é boa? Em tese é boa, mas depende de confiança. Nós tivemos um histórico em 91, logo depois do Plano Collor, em que a Receita Federal lançou uma anistia para quem quisesse declarar bens e direitos
que haviam sido sonegados a declaração de imposto de renda, tanto de bens no exterior quanto no Brasil. A adesão foi mínima, foi pequena, ninguém confiou no Brasil em 1991, logo após o Plano Collor. Nós estamos em 2015, com uma incerteza política absurda. Quem vai trazer essa confiança para o investidor? Quem vai trazer essa confiança para aquele que tem dinheiro lá fora, que, diga-se passagem, mandou quando já tinha desconfiança, com um pedágio de 35%. Então é improvável que esse dinheiro venha para o Brasil. Agora, do ponto de vista do cidadão, do consumidor, essa colocação de uma alíquota única pode, em tese, né, reduzir o preço das mercadorias, porque tem alíquotas aí de 18%, de 12%, não é isso? Sem dúvida. A alíquota menor no imposto sobre consumo tem essa vantagem de melhorar o efeito de repercussão. Então, no final da conta, o consumidor pode pagar mais barato. Por que pode? Porque não é só imposto que repercute e não é só ICMS que repercute. Você repercute todos os impostos da cadeia. O ICMS é um imposto que você compensa. Então, a carga efetiva do ICMS não é tão grande. Se você fizer uma alíquota interestadual de 4%, a tendência é melhorar, mas não há garantia nisso, é importante que se diga. Se houvesse garantia, claro que todos aplaudiriam uma medida como essa. Agora, o que se percebe, o outro ponto que o ministro colocou como prioridade, né, apresentou lá ao Congresso como prioridade, na lista 43 do Renan, é quanto à mudança no PIS/COFINS, o outro imposto um pouco complicado. Este também traria benefícios para a economia de um modo geral. Esta mudança ou esta aí tem aquele viés quase só arrecadatório. Não está muito claro ainda o que o governo vai fazer com o novo PIS/COFINS, não é isso? Olha, se a ideia fosse unificar e reduzir a alíquota pela metade, eu não tenho dúvida que haveria apoio do empresariado. Mas toda vez que a gente teve, isso é histórico, toda vez que nós tivemos processos de unificação de impostos, de reestruturação de impostos, o empresário sempre acabou pagando mais. Então, não há nenhuma segurança que dessa reforma venha redução de imposto, venha redução de PIS/COFINS. Aliás, isso não está em lugar nenhum numa proposta. Está dizendo, não, mas eu vou facilitar, eu vou simplificar a tributação tendo um imposto só, PIS e COFINS. Se essa simplificação resultar em redução efetiva de imposto ou de tributo, claro, vamos aplaudir, mas não é isto que acontece. Agora, o governo está, digamos, raspando o tacho para né, o fundo do tacho para melhorar a sua arrecadação, uma vez que por várias razões, resistência política, engessamento, o corte de despesas para o ajuste é a parte menor do ajuste. Então ele está raspando o tacho, onde ele pode encontrar um dinheiro, ele vai. E eu queria uma das propostas, até tem sido pouco comentado, eu queria ver, Silvério, que você explicasse aqui, é o tal Pró-Relite. O que é esse Pró-Relite? Que vantagens ele tem? Se por esse lado é uma proposta interessante, mesmo aumentando a arrecadação do governo. Olha, se o governo pensar em reforma, ajuste fiscal, com aumento de imposto, isto não deve passar. Definitivamente não deve passar. A gente está desde 88 para cá com uma arrecadação crescente. Nós tínhamos 22% da carga, 22% do PIB de carga fiscal, hoje temos 35%. Então não há mais espaço. O que o governo tem que buscar é uma forma de tributar eficientemente, ou seja, melhorar a estrutura fiscal, com impostos mais simples, com uma estrutura inteligível e que tenha menos repercussão no preço. O Pró-Relite
de tudo isso que está proposto aí, é o melhor programa. O que é o ProRelite? O ProRelite é um programa de redução de litígios tributários. Então ele visa exclusivamente convencer o empresário que está brigando contra o fisco, discutindo tributos, discutindo impostos, discutindo se deve ou não deve imposto, ele desistir desta demanda, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, e ao desistir ele paga à vista 43% do montante devido ou discutido, e o restante ele pode compensar prejuízo fiscal. Então ele aproveita um prejuízo fiscal que está em seu balanço há algum tempo e que ele não consegue dar utilidade a esse prejuízo fiscal e recupera uma estrutura de um contribuinte adimplente, deixa de ser um problema no balanço dele, é uma discussão judicial, dele ter que explicar, que vai se arrastando há anos, e ele tem que explicar para acionistas, tem que explicar para cotistas, explicar para a CVM. Então ele tira uma mancha do balanço dele, aproveita prejuízo fiscal e, claro, ele paga um montante à vista. Isso até 30 de setembro ele pode optar. E, de fato, esta é uma medida coerente. Tudo que for um acordo fiscal que signifique parar com o litígio, parar com a discussão, trazer o empresário para a confiança do fisco, vai ser muito bem visto. Agora, sobre a questão tributária, eu não vi nas propostas do ministro, embora ele possa ter isto, que é um economista bem reconhecido, conhece bem o setor público, conhece bem o setor privado, conhece tudo isso, e que muitas pessoas pregam, é uma proposta para reduzir o custo de pagamento de imposto, né? Que é esse emaranhado tributário que leva as empresas a terem despesas altíssimas só para pagar imposto. Não sei o cálculo, já vi falar em 3% só, onde o custo de uma empresa hoje tributário é para pagar imposto. Tem alguma possibilidade de reduzir esse emaranhado num momento como esse? E seria isto mesmo, um custo tão elevado assim? Olha, alguns estudos confiáveis foram feitos sobre o custo Brasil, o custo do chamado compliance fiscal. De fato, o Brasil tem um custo altíssimo. Isso representa para as grandes empresas um investimento alto em informática, em pessoal, em assessoria. E, claro, se você pudesse eliminar tudo isso, o Brasil teria aí um ganho, as empresas brasileiras teriam um ganho. Mas não é crível que isso aconteça, porque o sistema tributário brasileiro, todo informatizado, foi feito de uma forma tão complexa, como os impostos, como o PIS, COFINS não cumulativo, com substituição tributária para frente no ICMS, com substituição tributária no PIS, COFINS, que faz com que se invista muito para pagar imposto. Se fosse realmente para fazer uma reforma tributária coerente, para atrair o investimento, para deixar o investidor mais confiante, bastaria você eliminar essa complexidade fiscal, tirar essa questão da não cumulatividade, deixar realmente como era antes o PIS, COFINS cumulativo. Você sabia quando ia pagar, você sabia qual era a repercussão. Então você deixa cumulativo tanto o PIS quanto o COFINS, ou unifica, fica PIS, COFINS com uma alíquota única cumulativa. Você para com a questão da substituição tributária, que gera tanta discussão nos estados, e você elimina a substituição tributária para frente, que é muito polêmica e muito regressiva, inclusive não recomendada pela OCDE. A OCDE, num recente relatório contra a sonegação fiscal, contra o planejamento tributário, disse, olha, nós temos que combater o planejamento tributário agressivo, mas não recomendamos substituição tributária, porque a substituição tributária tem um efeito muito nocivo na formação de preço. Só no Brasil que nós temos esta substituição tributária. Vou explicar substituição tributária, porque muita gente não acompanha. Quando um setor, não é isso,
fica responsável pelo recolhimento do setor de todos os setores que fazem parte daquele segmento? Exatamente. É dentro da cadeia produtiva, você antecipa o imposto, que é mais ou menos assim, o fabricante de cerveja paga o imposto do boteco. Então ele antecipa todo o imposto. Para a receita é muito bom, mas para a formação de preço é péssimo, porque você vai pagar o mesmo imposto num boteco de periferia do que num restaurante de primeira classe. Porque eles pegam a média, e a média é burra. E as tabelas que formam a substituição tributária não são atualizadas na velocidade que seria necessária, ainda mais com a inflação. Então você tem uma oneração muito grande que é inflacionária, porque você repassa isso para o preço, e quem acaba pagando a conta dessa sistemática enorme, cara, burra, é o contribuinte. Agora, alguns grupos até alegando que todo ajuste cai sempre nas costas dos menos afortunados, vamos dizer assim, defendem, e que os impostos também vão para essa linha, defendem a criação de outros impostos aí para, digamos, tornar o nosso sistema tributário mais igualitário. E dois que estão muito na moda e tem projetos do Congresso e as informações que tem em Brasília, que se eles forem apresentados no momento passam, é um chamado imposto sobre herança, que vai e volta, e o imposto sobre grandes fortunas. Como é que você vê isso, os tributaristas veem isso, né, à luz de um bom sistema tributário? Isso realmente aumenta a arrecadação ou pode gerar problemas? Olha, esses dois impostos são realmente importantes dentro de um sistema justo. Não há como defender um imposto sobre herança tão baixo, ele pode subir um pouco. Mas lembrando que também não pode subir demais, como tem em alguns países que esse imposto chega a 40% até 50% imposto sobre herança, porque você está onerando demais aquilo que já foi tributado. Então não há espaço para isso, não há espaço dentro do nosso sistema tributário, mas aumentar um pouco seria salutar. O problema desse imposto é a eficiência. O imposto sobre herança, o imposto sobre doação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é um imposto muito difícil de arrecadar e muito difícil de fiscalizar. Então, imagina só num país que você não paga imposto sobre sucessão. Você vê aqui no fórum, se for ver o fórum, você vai ver inventário de 20, 30 anos. Então, isto faz com que esse imposto seja ineficiente. E o imposto sobre grandes fortunas é absolutamente ideológico. Ele é um imposto que é para perseguir pessoas que aparentemente são ricas, num país vamos dizer, de pessoas pobres. Então, qual é o critério? O que é fortuna? Essa grande pergunta que terá que ser feita para quem quer implantar esse tipo de imposto. Agora, Zilvete, o país precisa urgentemente, muito sempre precisou, de investimentos internos e externos. Agora está caindo muito por causa dos problemas econômicos. Esse sistema tributário brasileiro, ele não poderia ser aperfeiçoado para atrair mais os investimentos em infraestrutura e tal, não só do empresário brasileiro, como também esse capital estrangeiro para investimento? Olha, frequentando... No setor produtivo, você que frequenta... Sem dúvida. Frequentando câmaras de comércio, tanto a Câmara Americana quanto a Câmara Alemã, o que todos dizem é, se o Brasil tivesse um sistema um pouquinho mais fácil, menos burocracia e com previsibilidade, né, a palavra é previsibilidade, eu faço um investimento prevendo um retorno em 5 anos. Eu faço um investimento querendo um retorno em 10 anos. A indústria automotiva vem para o Brasil, implanta sua fábrica em determinado estado, prevendo um retorno em 10, 15 anos. Previsibilidade. Ela entra no país. A primeira coisa que falam, olha, você vai ter uma tranquilidade. No ano seguinte, aquele projeto que era bom, não é tão bom e é abandonado, como a desoneração da folha. Então isso dá um sinal para o empresário muito ruim. Fala, puxa, será que ninguém viu, ninguém calculou
que a desoneração não era boa? E se ela não é boa, por que você vai tirar agora que eu já fiz todo o meu forecasting, eu já planejei a minha produção, já planejei minha venda? Então, essa mensagem de instabilidade é muito ruim para o investidor estrangeiro. E é isso que ele cobra. É isso que ele cobra, por isso que ele opta por países que não têm carga tão baixa, mas tem previsibilidade. Sim, mas ainda sobre os investimentos, ou atrair ou não. Primeiro, os impostos que são cobrados, fora essa imprevisibilidade, os impostos hoje existentes, as cobranças sobre remessas de capital, isso também tem afastado investidores ou não? Não, o que o empresário se preocupa, isso também estudos feitos na OCDE, é com o retorno do capital. Por que ninguém investe na Argentina? Porque não sai dinheiro da Argentina. Então ele tem um controle do Banco Central ferrenho, não sai dinheiro de jeito nenhum. Se você não tiver condição de repatriação de investimento, de remessa de lucro, remessa de dividendos, pagamento de juros sobre capital próprio, se você não tiver esses mecanismos, royalties, preservados, realmente o país não vai ter investimento, porque é isso que o empresário vê. Ele não quer saber de imposto caro ou barato porque ele repassa isso. Ele quer saber o seguinte: se eu for investir esse ano, quanto que eu vou poder trazer para o meu país? Quanto que eu vou poder mandar para a minha matriz? Então eu preciso ter uma política clara também de preço de transferência para saber se eu tenho aí uma condição de investir em material produtivo, de investir em serviços, de investir em tecnologia e receber isso. Ou até fazer investimentos globais. Por isso que a subcapitalização, o juros sobre capital próprio são temas importantes no sistema tributário. Porque eu olho o Brasil não só como um país, mas como um ponto do mundo que é importante, mas ele é importante se estiver sendo visto junto com outros países em que eu também tenha capacidade produtiva e tenha mercado. É uma última questão ainda neste ponto, Silvete. E esse problema que se aponta no Brasil, que você vai investir aqui, começa a pagar imposto antes de gerar receita. Isso é muito ruim. Mas isto também precisa de um programa que justamente esse seria um conselho bom para a equipe econômica. Você fazer um programa de geração de confiança no investidor, em que você apontasse, se você vier para o Brasil, eu vou te dar uma previsibilidade garantida em lei para que você veja que no começo do teu investimento você não vai pagar imposto. Eu te dou uma carência, como é feito em alguns setores, alguns segmentos. Eu te dou uma carência, você não paga agora, você vai pagar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Isso é uma desoneração, é uma renúncia, sem dúvida, mas é uma renúncia em nome do investimento produtivo, do investimento que gere emprego. Se você desempregar, você perde o benefício. Então são investimentos que são condicionados. Eu não sou contra a desoneração condicionada, desde que seja razoável. Fernando Silvete, professor livre-docente em Direito Tributário da USP, muito obrigado pela entrevista. E o Na Real na TV volta na próxima semana.